Há um tipo de oração que muda completamente a atmosfera ao seu redor. Toca o coração de Deus de um jeito que nem 1000 palavras bonitas conseguem tocar. É a oração feita em lágrimas, não é teatro, não é drama, não é sensacionalismo. É quando a dor, o arrependimento, a saudade, o medo, a gratidão ou a entrega são tão grandes que a alma não consegue mais se expressar com frases, e então ela fala com lágrimas. Padre Pio, que passou noites inteiras em agonia espiritual, que chorava diante do crucifixo e diante do altar, dizia que essas lágrimas não caem no chão, elas são recolhidas no céu. Ele afirmava que quando um filho de Deus se ajoelha e reza chorando, algo muito concreto acontece lá em cima. Os anjos se movem, a misericórdia se abre, graças especiais são liberadas. E muita gente não faz ideia disso. Talvez você ache que está apenas desabando na frente de Deus. Talvez pense que está fraco, quebrado, derrotado. Mas hoje você vai descobrir que, justamente nesses momentos em que você reza chorando, você está mais forte espiritualmente do que imagina, e que o céu inteiro está olhando para você com amor. Fica comigo até o fim, porque o que você vai entender hoje pode transformar definitivamente a forma como você se coloca diante de Deus. Antes de continuar, se você já viveu um momento de oração em lágrimas, se inscreve no canal e escreve aqui embaixo: Senhor, acolhe minhas lágrimas. Padre Pio, intercede por mim. Esse comentário é o seu ato de fé, a sua oração escrita. E eu vou colocar todas essas intenções diante de Deus. Quando você está diante de Deus e as lágrimas começam a cair, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo dentro de você. Talvez seja dor, talvez seja saudade de alguém que se foi, talvez seja culpa por um pecado, talvez seja uma súplica por um milagre urgente. Muitas vezes você tenta controlar, engolir o choro, porque acha que vai atrapalhar a oração, que precisa ser forte, precisa falar tudo certinho, precisa parecer seguro diante de Deus. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Os grandes místicos, e entre eles Padre Pio, sabiam que existem momentos em que Deus permite que o coração se quebre para que ele possa, enfim, tocar no mais profundo da alma. E as lágrimas são o sinal visível disso. Na Bíblia existe uma imagem lindíssima. Deus recolhe nossas lágrimas em seu odre. Isso quer dizer que nenhuma lágrima de oração é desperdiçada. Cada gota tem um peso, um valor, um sentido diante de Deus. Padre Pio, ao atender as pessoas no confessionário, via muitos chegarem com o coração endurecido, justificando, explicando, racionalizando seus pecados. E ele era firme, sério, direto. Mas quando via alguém cair em pranto sincero, chorando de verdade diante de Deus, o tom dele mudava. Ele via ali uma graça especial acontecendo. Não era sentimentalismo vazio, era o Espírito Santo tocando a alma, até o ponto em que a pessoa não conseguia mais se esconder, nem de Deus, nem de si mesma. Imagina a cena. Você, talvez de madrugada, deitado na cama, com o coração apertado, segurando o terço na mão, tentando rezar, e as palavras simplesmente não saem. Vem só o choro. E você pensa, minha oração está horrível, não consigo nem falar. Mas em vez de ver isso como fracasso, veja como um dos momentos mais profundos da sua vida espiritual. Porque ali já não é a sua mente tentando montar frases bonitas. É o seu coração se derramando cru, verdadeiro, sem máscara. E Deus ama a verdade. Deus ama quando você para de parecer forte e se apresenta como realmente está.
Padre Pio dizia que quando uma alma reza chorando, ela se aproxima de maneira especial do Cristo que chorou no Horto das Oliveiras, que suou sangue, que sentiu angústia e medo, mas mesmo assim disse: seja feita a tua vontade. Suas lágrimas, unidas às lágrimas de Jesus, se tornam oração poderosa, intercessão profunda, sacrifício espiritual. É como se você colocasse o seu sofrimento na cruz de Cristo e ali ele ganhasse um valor novo, redentor. Como você pode colaborar com essa graça? Primeiro, não fuja do choro diante de Deus. Se a vontade de chorar vier, não se esconda, não tenha vergonha. Fecha a porta do teu quarto ou, se estiver na igreja, abaixa a cabeça, segura o crucifixo, o terço e deixa vir. Segundo, não interrompa a oração porque está chorando. Pelo contrário, ofereça cada lágrima. Senhor, eu te ofereço cada gota deste choro E diga o nome da pessoa, da situação, do pecado, da ferida. Terceiro, permita que essas lágrimas sejam começo de mudança, não apenas desabafo. Depois do choro, levante com uma decisão. Eu vou mudar isso na minha vida. Eu vou me confessar. Eu vou perdoar. Eu vou buscar ajuda. Assim, suas lágrimas deixam de ser só emoção e se tornam caminho de conversão. Agora vamos entrar no mistério que mais impressiona. O que acontece no céu, concretamente, quando você reza chorando? Padre Pio falava dos anjos de um jeito muito vivo. Ele dizia que o anjo da guarda não é uma ideia bonita, é um companheiro real, presente, que acompanha você desde o ventre materno. Esse anjo, quando você reza, leva suas orações a Deus. Mas quando você reza chorando, o movimento espiritual se intensifica. É como se todo o céu se colocasse em alerta de compaixão. Imagina o seu anjo da guarda ao seu lado, vendo você de joelhos, com o rosto molhado, sem força nem para falar direito. Ele não fica indiferente. Os santos descrevem os anjos como espíritos de amor e serviço. Quando você sofre com fé, eles se movem em seu favor. Padre Pio sempre recomendava: fale com seu anjo, peça a ele que leve suas intenções a Jesus. Agora imagina isso somado às lágrimas. É como se o anjo apresentasse ao trono de Deus não só palavras, mas um cálice cheio das suas lágrimas, dizendo: Senhor, olha o quanto esta alma confia em ti mesmo na dor. No céu, Deus vê essas lágrimas unidas à cruz de Cristo. Ele não olha só o que você sente, mas o que você decide no meio da dor. Há graças que, pela misteriosa economia de Deus, só são derramadas quando a alma se coloca nesse lugar de total dependência, de abandono. Lá em cima, quando uma mãe chora pelos filhos pedindo conversão, quando um pai chora por não conseguir sustentar a família, quando um jovem chora pedindo forças para sair de um vício, quando um idoso chora sentindo-se sozinho, a misericórdia divina se inclina de modo especial. Padre Pio dizia que muitas vezes as maiores graças são concedidas justamente quando a pessoa pensa que Deus está em silêncio. Você talvez não sinta nada na hora. Você só sente cansaço, dor, exaustão. Mas espiritualmente, uma chuva de graças está sendo preparada. Às vezes Deus não muda a situação logo, mas começa mudando o seu coração, dando coragem, clareza, consolação interior, direção para os próximos passos. Outras vezes, Ele começa a agir em pessoas que você nem imagina, em circunstâncias que você só vai entender depois. Há também o aspecto reparador. Quando você reza chorando pelos pecados do mundo, pela igreja, pelos que não creem,
pelas almas do purgatório, suas lágrimas se tornam reparação, oferta, sacrifício unido à Eucaristia. Você se torna, sem perceber, um intercessor muito poderoso. O céu vê isso e derrama graças em lugares e pessoas que talvez você nunca conheça nesta vida. Como participar conscientemente disso? Quando estiver rezando em lágrimas, diga com fé: Senhor, une as minhas lágrimas, as tuas lágrimas no horto, ao teu sangue derramado na cruz. Usa esse sofrimento para salvar almas, para curar corações, para fortalecer a tua igreja. E peça explicitamente: Anjo da guarda, leva tudo isso a Deus por mim. Assim você entra com plena consciência nessa dinâmica sobrenatural que Padre Pio tanto ensinava. Existe um tipo de lágrima que tem um poder especial no céu: as lágrimas de arrependimento. Padre Pio via isso com muita clareza no confessionário. Ele sabia quando alguém estava apenas cumprindo tabela, dizendo pecados da boca para fora, e sabia quando alguém estava realmente quebrado por dentro, reconhecendo a própria miséria diante da santidade de Deus. E ele dizia que quando o arrependimento é sincero, quando a pessoa chora seu pecado não por orgulho ferido, mas por dor de ter ofendido um Deus tão bom, o céu inteiro se alegra. Jesus contou a parábola do filho pródigo para mostrar exatamente isso. Um filho que volta sujo, quebrado, envergonhado, provavelmente com lágrimas nos olhos, e um pai que corre em direção a ele, abraça, beija, devolve a dignidade e faz festa. É isso que acontece espiritualmente quando você chora seus pecados na presença de Deus e especialmente no sacramento da confissão. As suas lágrimas são como um grito silencioso dizendo: eu não quero mais viver longe de ti. Eu me arrependo. Eu preciso da tua misericórdia. Padre Pio era duro com o pecado, mas extremamente terno com quem se arrependia de verdade. Há relatos de pessoas que diziam que, ao confessar chorando, sentiam quase fisicamente um peso saindo dos ombros, como se algemas invisíveis fossem quebradas. E é isso mesmo. O pecado prende. As lágrimas de arrependimento, unidas à confissão, libertam. No céu, quando uma alma se dobra, chora e se confessa, um documento espiritual é rasgado. A acusação que o demônio tinha contra aquela pessoa é anulada pelo sangue de Cristo. Talvez você carregue um pecado antigo que nunca teve coragem de confessar. Talvez tenha feito algo que te envergonha profundamente e por isso você sempre pula esse assunto na confissão. Talvez você se acostumou com um vício e acha que Deus já se cansou de te perdoar. Deixa Padre Pio falar ao seu coração. Mais grave que cair é recusar-se a se levantar. Quando você chora arrependido, quando se ajoelha e diz a verdade, Deus não te humilha, Ele te levanta. No céu, uma alegria imensa explode cada vez que um pecador se converte. As lágrimas que antes eram de culpa se transformam em lágrimas de alívio e gratidão. Como transformar essas lágrimas em caminho concreto de misericórdia? Primeiro, reconheça o pecado sem desculpas. Diante de Deus diga: Senhor, eu pequei, foi minha escolha, minha culpa, eu me arrependo. Se vier o choro, não segure. Segundo, marque uma confissão o quanto antes. Não guarde isso mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Leve essa dor ao confessionário. Terceiro, durante a confissão, se as lágrimas vierem, deixe que venham. O padre ali representa Cristo que te acolhe. Não tenha vergonha de chorar. Aquilo que você considera terrível, Deus está pronto para lavar com o sangue de Jesus. E por fim, depois de confessar, pare de se condenar. Não continue alimentando pensamentos de que Deus não te perdoou, de que você é irrecuperável.
Isso já não vem de Deus, vem do inimigo querendo te prender no desespero. Quando as lágrimas forem de arrependimento sincero e houver confissão honesta, no céu se decreta: esta alma está absolvida, esta alma recomeça. Tome posse disso. Existe também um outro tipo de choro que balança o céu, o choro de quem reza não por si, mas pelos outros. Quantas mães já molharam terços com lágrimas pedindo a conversão dos filhos? Quantas esposas já choraram rezando por maridos afastados da fé, por famílias destruídas, por doentes no hospital, por alguém que está preso em vícios? Padre Pio insistia na força dessa intercessão. Ele dizia que Deus se deixa tocar profundamente quando vê alguém sofrer por amor aos outros, oferecendo lágrimas e sacrifícios em favor de irmãos. Quando você reza chorando por alguém, você está, de certa forma, carregando um pedaço da cruz dessa pessoa. Está dizendo para Deus: Senhor, olha para ele, olha para ela. Se for preciso, coloca um pouco do peso dessa dor em mim, mas salva essa alma. Cura essa vida, liberta essa pessoa. Esse tipo de amor é profundamente semelhante ao amor de Cristo, que carregou nossos pecados sem ter culpa alguma. E é por isso que no céu esse choro tem tanto valor. Padre Pio mesmo oferecia dores terríveis, físicas e espirituais, pela conversão dos pecadores, pelos doentes, pelas almas do purgatório. Há relatos de gente que mandava cartas pedindo oração, e ele respondia: rezo por você, choro por você. E pouco tempo depois, pessoas alcançavam curas inexplicáveis, decisões inesperadas de voltar para a fé, reconciliações em famílias que pareciam perdidas. Ele sabia que o sofrimento oferecido com amor, em oração, é uma moeda espiritual de altíssimo valor diante de Deus. Você talvez já tenha passado noites sem dormir, chorando e rezando por um filho envolvido com drogas, por um familiar no hospital, por um casamento em ruínas. Nesses momentos, você acha que está sozinho, mas no céu não é assim. O teu anjo está ali, Nossa Senhora está ao teu lado. Padre Pio e tantos santos estão intercedendo contigo. Cada lágrima que cai e é oferecida em intercessão sobe como um clamor fortíssimo. Muitas vezes, a pessoa por quem você reza nem percebe, talvez continue distante, talvez até te rejeite. Mas lá no fundo, graças estão cercando essa alma, protegendo-a de males maiores, abrindo pequenas brechas para a luz entrar. Pode ser que você não veja o resultado imediato. Às vezes, as graças pedidas com lágrimas são concedidas anos depois, até depois da sua morte. Mas Deus não desperdiça nenhum pedido feito com fé e lágrimas. Ele guarda tudo no seu livro da vida. E um dia, na eternidade, você talvez veja o quanto o seu choro, naquela madrugada, salvou pessoas de caminhos de destruição. Como viver essa intercessão de forma concreta? Primeiro, quando você for rezar por alguém que te dói, fale o nome da pessoa em voz alta diante de Deus. Segundo, se vier o choro, ofereça: Senhor, recebe essas lágrimas por ele, por ela. Terceiro, peça a Padre Pio: intercede comigo, junta tuas lágrimas às minhas por esta alma. E continue confiando, mesmo quando tudo parece piorar. Às vezes, antes da cura, as coisas parecem desmoronar. Mas é Deus revelando o que estava escondido, para que possa ser realmente tratado. Por fim, é preciso entender que essas lágrimas na oração não têm efeito só aqui na terra. Elas também te preparam para a eternidade. Padre Pio falava muito do céu, do purgatório, da salvação das almas.
Ele sabia que a vida aqui é breve e que cada sofrimento oferecido com amor se transforma em glória lá em cima. Quando você reza chorando, você está, de certo modo, se purificando ainda nesta vida. Você está deixando Deus trabalhar em áreas profundas do seu coração, podar apegos, curar feridas, quebrar orgulho. Há pessoas que carregam mágoas tão profundas que só conseguem perdoar de verdade quando um dia, ajoelhadas, começam a chorar diante de Deus, dizendo: Eu não dou conta de perdoar, mas eu quero perdoar. Ajuda-me. Essas lágrimas, unidas à graça, vão amolecendo o coração. No céu, isso é visto como um passo gigantesco rumo à santidade. Porque, no fim das contas, santo não é quem nunca sofreu, mas quem deixou Deus santificar cada sofrimento. Padre Pio também dizia que muitas almas ficam no purgatório justamente por não terem aceitado nesta vida se deixar purificar pela graça. Fugiram da dor a qualquer custo, endureceram o coração, recusaram as lágrimas sinceras diante de Deus. Quando você aceita chorar com Ele, não contra Ele, você já começa a queimar aqui muita coisa que precisaria ser purificada depois. Suas lágrimas, unidas a Cristo, têm valor expiatório. É como se com cada oração chorada você dissesse: Senhor, purifica-me agora, para que eu possa te encontrar face a face um dia. Além disso, essas lágrimas deixam marcas eternas na sua história com Deus. Um dia, quando você chegar ao céu, nada disso terá sido esquecido. Aquele dia em que você chorou sozinho no quarto, dizendo: Eu não entendo, mas confio em ti, estará diante de Deus como um ato de fé heróica. Aquele momento em que você chorou no banco da igreja, pedindo força para não desistir, estará escrito no livro da vida. Nada, absolutamente nada, do que é vivido em união com Deus se perde. Como viver essa dimensão eterna aqui e agora? Primeiro, quando você se encontrar chorando na oração, pense: isso também faz parte da minha história eterna com Deus. Não é perda, é investimento no céu. Segundo, não tenha medo de pedir: Senhor, usa esta dor para me santificar. Tira o que precisa ser tirado, cura o que precisa ser curado, mesmo que doa. Terceiro, oferece suas lágrimas também pelas almas do purgatório. Diga: eu uno esse sofrimento às tuas dores, Jesus, em favor das almas que esperam pelo céu. Padre Pio tinha um amor imenso pelas almas do purgatório e dizia que muitas saíam de lá graças às missas, orações e sofrimentos oferecidos. Assim, suas lágrimas não só tocam o coração de Deus agora, mas constroem, tijolo por tijolo, a ponte que um dia te levará à felicidade eterna. Agora, você consegue enxergar com outros olhos aqueles momentos em que você achava que estava apenas chorando diante de Deus. Na verdade, nesses instantes, coisas grandiosas estavam acontecendo no céu. O seu anjo da guarda se movendo, a misericórdia se inclinando, o sangue de Cristo lavando culpas, graças sendo liberadas para você e para outros, e a sua alma sendo moldada para a eternidade. Padre Pio, que tanto chorou em oração, nos ensina que essas lágrimas, longe de serem sinal de fraqueza, são um dos instrumentos mais fortes na vida espiritual quando unidas à fé, à conversão e aos sacramentos.
Não tenha vergonha de chorar diante de Deus. Tenha vergonha de viver uma fé fria, distante, sem entrega. Da próxima vez que as lágrimas caírem enquanto você reza, lembre-se, algo está acontecendo no céu exatamente por sua causa. E peça a Padre Pio que esteja ao seu lado, apresentando cada lágrima sua ao coração de Jesus. Sua dor não é inútil. Ela é, nas mãos de Deus, caminho de milagre, conversão e santidade. Se essa palavra encontrou você no meio de lágrimas, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo com quem está sofrendo em silêncio. Escreve nos comentários com sinceridade: Senhor, transforma minhas lágrimas em graça. Eu vou levar cada intenção em oração, pedindo a intercessão de Padre Pio.